Boa noite. Quando nascemos, herdamos não apenas o patrimônio genético, mas também sistemas de crença e de comportamento. E aí entra a constelação familiar, o assunto do Câmara Saúde de hoje. A minha convidada é a psicanalista e terapeuta familiar Claudiane Tavares. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Claudiane, então, o Câmara Saúde de hoje inicia explicando, então, o que é constelação familiar, porque ainda tem muita gente que desconhece esse termo. Acha que constelação é só o que está no céu, as estrelas, né? Isso. O que tem a ver com o Câmara Saúde? Tem a ver também com esse brilho das estrelas que já estão no céu, né? Então, a constelação, ela é uma ferramenta psicoterapêutica, onde nós conseguimos mapear com muita clareza. É impressionante, né? Assim, o quanto é claro para a gente, constelador, onde começa o enrosco que nós chamamos de emaranhado no sistema familiar do cliente. Essa ferramenta ela pode ser utilizada na empresa, ela pode ser utilizada no direito, né? O direito está adotando bastante a técnica. Ela pode ser utilizada no consultório, pode ser utilizada como consultoria organizacional no coaching. E o objetivo é realmente mostrar onde que começa todo esse emaranhado, se isso acontece na primeira infância, quais foram as crenças que ele assimilou, quais os dramas que ele está vivenciando. E também pode estar relacionado com o inconsciente familiar, né? Então, tudo que vem desse sistema de até 6, 7 gerações. Então, digamos assim, a gente pode constelar questões relacionadas à saúde, depressão, síndrome do pânico, pode ser alguma questão empresarial, uma tomada de decisão importante, tudo isso é possível constelar. Sim, com certeza. Inclusive hoje tem vários médicos no Brasil utilizando a ferramenta, né, com excelentes resultados. Dentro dessa terapêutica, o que se faz a gente fala que doença, né, o adoecer, ele é sempre psicossomático. Ele nasce das nossas emoções. Claro que migra para o corpo, porque o corpo é o nosso veículo, né? Então, os órgãos, eles ficam sobrecarregados ou eles ficam sem carga nenhuma. Então, a constelação ela mostra onde começa esse adoecimento, que muitas vezes a gente percebe que esse adoecimento começa com algum trauma na família, alguma situação que a criança vivenciou, experimentou, situações onde a criança ficou bloqueada, né, por medo, por angústia. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê muito na constelação, o quanto a síndrome do pânico está associada à sensação de desamparo. O desamparo que a criança sentiu. E lá na vida adulta, ela faz um gatilho, né? Ela vivencia uma outra experiência que tem registros na primeira infância, no inconsciente dessa criança, e esse adulto passa a desenvolver aquele sintoma quando ela vivencia uma experiência muito próxima, muito parecida. Então a gente fala sempre do fator preponderante e do fator desencadeante. Então, quando ela vivencia experiência muito parecida, ela desencadeia um sintoma. Então, digamos, quem for constelar, nesse caso, precisa conhecer o histórico familiar, alguns pontos dos pais, dos avós, dos bisavós, porque, como você disse, são várias gerações, né? Precisa ter algumas informações para fornecer para ti também? Então, se a pessoa tem essa informação, facilita, mas se ela não tem, o campo vai mostrar, né? O campo vai mostrar. E de que forma? Através da dinâmica, da leitura que a gente faz do campo. Então, nós trabalhamos dentro de um conceito de campo morfogenético, né? Morfogenético é um campo que se forma a partir de uma experiência do clã familiar. Então, a gente brinca que constelação
não é uma terapêutica de concordância. Não é se eu concordo com essa mãe que eu tenho, ou se eu concordo com esse pai. A gente não olha por esse aspecto apenas. É muito mais amplo. Então, a serviço da minha vida, essas pessoas foram fundamentais. Então, nós olhamos através do vínculo biológico. E quando nós colocamos esse clã no grupo, no campo, esse grupo familiar, essa coesão, ela tende, né, a algumas repetições. E através da leitura, a gente identifica em que geração está. Né? E a partir daí, as pessoas muitas vezes chegam sem saber nada. A partir daquele instante que a gente mostra, ela vai procurar a própria história. Procurar a própria história familiar já é terapêutico. Né? Essa busca pela história é como se a gente estivesse fazendo, sabe, pegando os pedacinhos da história e montando um quebra-cabeça. Isso por si só já tem um efeito bem terapêutico. Antes da gente então conhecer e saber como funciona a constelação, a Claudiane trouxe também alguns bonecos, porque pode ser feito em grupo e individual, aí entram os bonecos, né? Sim. Então, antes da gente conhecer, de ver como que isso acontece, eu tenho uma dúvida, Claudiane, e que muita gente também deve estar se perguntando, existe algum embasamento científico para esses fenômenos? Sim, hoje nós temos a física quântica, nós temos o Rupert Sheldrake, que explica com muita clareza todo o fenômeno. Mas a constelação, ela veio do trabalho do psicodrama. O Moreno já trabalhava com isso, com esses campos de informação dentro da estrutura familiar. A Virginia Satir também. Então, a própria psicoterapia já conhecia, porque a constelação ela vem da fenomenologia. E muito já se estudou fenomenologia dentro da filosofia, dentro da psicologia, né? O Hellinger, ele fez uma atualização. Então, por exemplo, quando ele trabalha o inconsciente, ele está trabalhando com todo o conceito do Freud. Quando ele fala desse campo de possibilidade, ele está trazendo também tudo que o Jung falou de sincronicidade, ele está atualizando. O que ele fez na constelação foi atualizar de uma forma muito prática e clara toda essa leitura do inconsciente. Entram aí as 3 leis da vida, então, né? Sim, sim. Nós trabalhamos com pertencimento, nós trabalhamos com a hierarquia e com o dar e o receber. Né? Na verdade, quando a gente monta a constelação, nós estamos buscando quem são os fantasmas da sua história. E esses fantasmas é muito fácil compreender. A constelação através de dinâmicas. Constelação é um processo que evidencia as dinâmicas emocionais. Onde o amor ficou perdido? Onde a emoção está bloqueada? Que a gente trabalha, aqui eu tenho, por exemplo, o campo dos seus tataravós, aqui eu tenho um campo morfogenético das suas bisavós, das avós, da sua mãe. E aí aqui eu tenho você. Para que você pudesse chegar ao mundo, esses personagens foram perfeitos. Se eu pegar a sua tataravó e retirar do seu sistema, excluí-la, esse sistema vai perder a força. Porque existe uma coesão grupal, genética, que tende a fazer essas pessoas permanecerem. Vai sempre primar por isso. Então, quando nós temos um personagem, por exemplo, quando há um assassinato, quando há um estelionato, quando há uma morte muito traumática, quando qualquer uma dessas pessoas é excluída do sistema por algum motivo, e não precisa ser só através de motivos onde o outro cometeu um erro, mas, por exemplo, a própria morte de uma criança prematura, que causa muita dor na família. Muitas vezes o sistema exclui esse personagem para poupar a dor da família. Então ali também vai ter um enrosco. Então nós falamos na constelação que o fluxo de amor ele precisa ser contínuo. Então ele vem lá dos tataravós, bisavós,
dos avós, sua mãe, seu pai, e aí chega você. Isso é um amor que flui. Não é amor no sentido de eu gosto de você. É um amor muito maior. É um amor genético mesmo. É uma memória genética que te faz nascer naquele sistema e evoluir naquele sistema. Então, quando alguém sai desse sistema, é como se a emoção ficasse bloqueada nele. Então, olha que interessante. Essa emoção bloqueada, a partir daqui, vai criar enrosco para quem nasce depois. Alguém, para integrar esse personagem, vai repetir uma história. Muitas vezes nós ficamos repetindo histórias para integrar essa emoção bloqueada. E que é interessante que muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim: isso tem a ver com o espiritismo? Eu ia te perguntar isso tem a ver com o espiritismo, com o esoterismo, enfim, com alguma religião também, né? Não, tem a ver com dinâmicas. Vamos imaginar que quando a sua mãe estava grávida de você, o seu pai resolveu ir comprar um cigarro e nunca mais voltou. Aqui, ela criou uma crença, ela formatou uma crença em relação aos homens. Né? Mesmo que a mãe nunca fale desse marido, quando ela nasce, ela já entra no lugar do pai. Ela já olha para quem falta no sistema. Quem falta? Falta o meu pai. Ali ela já cria uma dinâmica. E provavelmente ela vai ser emocionalmente, ela vai ocupar o lugar do pai e ela vai se casar com essa mãe. Quando ela ocupa o lugar desse pai, ela cria uma dinâmica onde o amor dela só é possível para a mãe. Ela é a protetora da mãe, ela é a salvadora da mãe. O afeto dela, a capacidade de amar, fica ali, nesse lugar. E tirar essa mocinha desse lugar é muito complicado. Vai precisar chegar um masculino muito forte para tirá-la dessa mãe. E mesmo que ela se case com esse homem, ela pode construir a casinha dela, o maridinho dela, mas todo o afeto, todo o amor é para a mãe. E se ela não tiver cuidado, ela vai fazer de tudo para voltar para a mãe. E ela vai botar toda a culpa no marido. Porque é inconsciente, tudo isso que eu estou falando é muito inconsciente. Então, se esse pai morreu cedo, se esse pai foi embora, quais são as fantasias dessa criança? O que ela criou para ela? Então, mesmo quando eu pego, por exemplo, uma bisavó que saiu do sistema por algum motivo, traiu o bisavô, teve filhos fora do casamento, ali criou-se um emaranhado. A partir dali, as crenças foram transformadas. E alguém vai estar olhando para isso. Quem chega depois já sabe a história da bisavó. Ah, minha bisavó, entendeu? É o peso de todo o enrosco. Então, quando eu falo do personagem, eu estou falando do enredo. Eu não estou falando do espírito dele. Essa é a diferença. O enredo que ele viveu. A partir dessa vivência, desse enredo, o que ele deixou de legado? É aí que as pessoas estão emaranhadas. Claudiane, digamos então, eu chego e falo, eu gostaria de constelar algum problema de saúde, por exemplo. Eu não te conheço, você também não me conhece, a gente não sabe o que tem, qual é o histórico, né, da família. E aí quando eu chego então para fazer essa sessão de constelação familiar, como tudo começa? Porque eu acho que quem está em casa assistindo deve estar bem curioso para saber como é uma constelação, como é uma sessão de constelação. A gente teve vários exemplos didáticos aqui, né, com esse auxílio, então, dos bonecos. Mas, então, quando eu chego para fazer a constelação, como inicia esta sessão? Na verdade, ela se inicia desde que o cliente chega. Como ele chega, a fala, para onde ele olha enquanto ele fala comigo. Nós vamos fazer uma leitura do fisiológico dele. Né? Quem está falando dentro dessa pessoa?
Eu sempre me conecto com isso. Quem fala dentro dele? Qual a idade dele? Né? E aí eu utilizo bastante recursos da psicossomática e da psicanálise. Você pode fazer a constelação usando bonequinhos, você pode fazer a constelação usando pedrinhas, você tem os bonequinhos na água, nós temos vários recursos, almofadas, papel. Já constelei em restaurante com saquinho de sal. Né? Então, assim, não precisa ser necessariamente com os bonequinhos. Uhum. Então, eu vou pela queixa dele. O que traz ele para a constelação? O que poderia ser feito na vida dele de melhor? Qual o objetivo ele espera alcançar? Né? A queixa dele está relacionada ao quê? Está mais próximo à mãe, ao pai. Então, quando eu começo a conversa, né, nós temos um diálogo sistêmico, eu já começo a sentir onde está a questão. E eu vou posicionando, né? Como foi a infância dele, quais as doenças ele teve lá, o que aconteceu na história da mãe, do pai, os pais estão juntos, separados, como foi a história de amor desses pais. E aí eu vou trabalhando quase que com a criança dele. É importante entender. Como a gente trabalha, é uma ferramenta que vai mapear o inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal é formado desde o momento em que ele é concebido até os 7 anos de idade. Tudo que nós vivemos ali, tudo, essa experiência é a caixa preta do ser humano. É o inconsciente pessoal. Isso é tão forte, que 5% da nossa estrutura emocional, psíquica, é consciente. O resto é tudo material inconsciente. É o que o feto sentiu no ventre materno, é o holding, o primeiro contato com a mãe, o primeiro vínculo. Essa experiência, ela é o script de vida, ela molda o nosso script de vida, como falam na análise transacional. Então, essas experiências iniciais de vínculo, de holding, de entrega a essa mãe, ela está gravada aí. É isso que nos faz adoecer. Existe um excelente psicanalista, Dr. Naso. Ele diz que a dor e a doença é sempre da nossa criança. São esses registros emocionais inconscientes que um dia doeu tanto, sangrou tanto, que criou em nós um caminho para a doença. Nós chamamos de pulsão de morte. Né? Então, essa pessoa está falando de quê? Ela está falando, às vezes eu nem vejo o nome da doença. Eu sei que ela está no movimento de menos, ela está no movimento de morte, uma morte emocional. E morte é uma coisa muito fácil a gente perceber se nós estamos no movimento de morte ou de vida. Eu tenho menos saúde, eu tenho menos dinheiro, eu tenho menos amor, menos alegria. Eu estou na pulsão de vida ou de morte? Eu tenho menos energia, eu tenho menos amigos, eu estou me sentindo na solidão. Eu estou numa pulsão de vida ou de morte? Agora, eu tenho mais alegria, mais dinheiro, mais vitalidade, mais amor. Eu estou na pulsão de vida total. Então, quem chega, eu escuto a queixa dele e aí eu começo a posicionar. E vou vendo qual fase da vida dele ele ficou preso. Né? A gente vai ver então, mais ou menos, como funciona, como são posicionados esses bonecos aqui durante a constelação no próximo bloco do Câmara Saúde. A gente volta então em seguidinha, não saia daí. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O
programa Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre constelação familiar. A minha convidada é a psicanalista e terapeuta familiar Claudiane Tavares. No bloco anterior, Claudiane, a gente então estava contando aos nossos telespectadores como funciona na prática uma sessão de constelação familiar. Sim. E a gente ficou então devendo nesta segunda etapa sobre o posicionamento dos bonecos. Quem já teve a oportunidade de fazer uma sessão de constelação está entendendo e está vendo como que funciona isso tudo. Mas quem não teve está curioso e quer saber de que forma então a gente vai posicionando esses bonecos, de que forma eles são importantes para a gente numa constelação familiar. Você vai pedindo que o cliente que está constelando vai pegando bonecos aleatoriamente, sem saber o que ele significa, sem saber quem ele está representando, né? É isso que acontece. Sim. Muitas vezes eu faço assim, algumas vezes eu nomeio, eu entrego para ele e digo, esse é seu pai, né? Então, depende do que eu sinto, né? O terapeuta, ele precisa estar bem disponível mesmo, né? Eu brinco que nós somos Sherlock Holmes, né? E é isso que diferencia, às vezes, um constelador do outro, porque a técnica é a mesma. É a capacidade que você tem de identificar, de reconhecer, e para isso a gente precisa se preparar mesmo, ler bastante, buscar outras ferramentas, né, de apoio. Eu busco muito a análise transacional, a psicanálise, para entender as fases do desenvolvimento, né, e a própria terapia sistêmica familiar. Então, a pessoa ela chega com uma queixa, ela chega, por exemplo, com uma ansiedade. Eu tenho uma ansiedade muito grande, né? Então, essa ansiedade, eu peço para ele posicionar, eu escuto, faço uma escuta com ele, quando começou tudo isso, sintomas, primeira crise de ansiedade que ele teve. E claro que eu estou fazendo uma interpretação, eu estou fazendo uma leitura do que aconteceu na vida dele. Então eu já tenho mais ou menos quem são os elementos que eu vou posicionar, né? Então eu peço para ele posicionar, muitas vezes eu começo pelo adulto dele. Escolhe um boneco para representar o seu adulto e posiciona. Ou eu falo, escolhe um boneco para representar você e posiciona. Eu tenho vários bonequinhos aqui. Aí a pessoa vem e coloca um bonequinho aqui. Aonde ela desejar. Onde ela desejar. E ele diz assim, esse sou eu. O boneco e a posição influencia na interpretação. Sim. E aí aqui eu já começo uma leitura. Bom, eu estou diante de um adulto. Esse adulto escolheu um boneco criança para ele. E eu pergunto, quando você olha para esse bonequinho, qual é a sensação que você tem? E ele vai me contando a sensação dele. Então aqui eu já tenho mais ou menos onde o trabalho vai, né? Então eu já começo a questionar. Por que ele precisa ser criança? Para quem ele está sendo criança? Se ele se tornar um adulto, o que ele vai perder? Olha, tem uma coisa, eu sou uma pesquisadora, né? Eu desenvolvo trabalhos de constelação e pesquisa no mundo todo. Eu não tenho dúvidas que a nossa maior dor é a dor do crescimento. Se você pegar uma mãe que acabou de ter um bebê, esse bebê, ele muda toda a vida da família, ele muda toda a rotina da família. Se você enxergar uma mãe na nutrição com a criança, a criança fica nela o tempo todo. Estou vivendo a experiência com a minha neta, né? Eu vejo a minha filha, ela amamenta o tempo todo e a minha neta já conhece a minha filha pelo cheiro. O bebê conhece, ele toma a mãe pelo cheiro. Esse bebê ama a mãe, ela necessita da mãe. Então, a criança ou está na mama, ou ela está aqui, né, para arrotar. Ela está aqui, ela entra na mãe, pelo cheiro da mãe. Então, essa relação ela é muito profunda. E quando a mãe está amamentando, ela está lá tocando a criança, acariciando a criança. Então, assim, ser um bebê, nós ganhamos demais. Foi uma época muito forte na nossa vida, na nossa existência.
onde nós éramos pura sensação. E essas sensações, elas acontecem pelas sinapses neurológicas. Se você vê a habilidade de aprendizado de uma criança, a criança é muito mais rápida do que um idoso, do que um adulto. Ela aprende, o desenvolvimento dela é muito mais rápido, porque ela tem uma capacidade de observação e de sensação muito grande. Não adianta o pai e a mãe falar, tá tudo bem para o filhinho, se não tá, ele não vai acreditar. Porque a criança, ele tem um farol de sensação muito maior do que o nosso. Então, tudo que nós vivemos lá, nessa experiência, foi fantástica. Quando nós crescemos, nós perdemos isso. Então, perder essa mãe boa, essa mãe disponível, esse pai disponível, essa infância é muito sofrido para nós. Nós ficamos uma vida, sabe, sofrendo as consequências do crescimento. Nós somos expulsos do paraíso com o fim da primeira infância. Então, quando uma pessoa chega aqui e põe um bonequinho pequeno, se ela é adulta, eu começo a pensar, por que ele precisa ser infantil? Se ele cresce, quem ele vai deixar? Essa doença surge em que momento? E aí eu já começo a ter algumas expectativas, algumas possibilidades. Então ele pega, eu peço para ele escolher um boneco para a mãe e para o pai. Ele pega o pai e coloca aqui, ele pega a mãe e coloca aqui. Dentro da constelação, nós trabalhamos com posicionamento, com posições mesmo, né? Essa é uma posição de uma criança que precisa salvar os pais. O que faz um adulto perdido lá atrás, na linha do tempo? Quem ele coloca na frente dele como perspectiva de futuro? O pai e a mãe e o pai. Por que ele está lá atrás? Na constelação, um bom lugar para o filho é olhando para frente, para o futuro. Se ele se coloca criança lá atrás, por que ele precisa salvar esses pais? E aí eu começo a investigar. Os pais vivem juntos, não vivem? Em que idade seus pais se separaram? Um detalhe, o homem na constelação vem do lado direito, a mulher do lado esquerdo. Isso tem uma explicação, não é do nada. Quem define o sexo da criança é o masculino, é o homem, por isso ele fica do lado direito. O esquerdo é a linguagem do coração, é a emoção. A mulher vem para esse lugar porque ela é a linguagem emocional. Se nós temos problemas nos nossos relacionamentos, é porque nós temos problema com a mamãe. Quem estabelece a linguagem emocional na vida do ser humano é a mãe. Desde que o ser humano entra no útero, é a mãe. A nossa existência só é possível porque essa mulher autoriza. É o feminino que autoriza a existência, é a mãe que autoriza a existência. Às vezes o pai nem sabe, a mãe vai e decide pelo aborto. Então, a nossa existência só é possível porque a mamãe autoriza. Então, eu tenho aqui uma posição invertida. Eu tenho aqui uma mãe no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Então, aqui eu já começo a explorar muitas coisas. Os pais se separaram, os pais estão juntos. Como a mãe é uma pessoa mais... Se o homem fica do lado direito, é princípio. Qual é o princípio masculino? É o princípio do foco, da direção, né? Quando a gente tem foco na vida, quando a gente consegue fazer sucesso no trabalho, é uma característica do princípio masculino. E o princípio masculino entra na nossa vida pelo pai. O pai é o que manda para o mundo. A cesárea psíquica, o parto psíquico, quem faz é o pai. Mãe traz para o coração, mãe que é filho aqui. Então, quem de uma certa maneira, emocionalmente, pega na mão do filho e leva ele para o mundo, é o pai. E também nessa constelação tem a hierarquia, né? Sim, então aqui eu já tenho um grande emaranhado. Eu tenho um adulto, criança, eu tenho na hierarquia uma mãe que ocupa o lugar do masculino. Por que ela precisou ocupar? Ah, porque o papai foi embora, porque ela é o homem da casa. Opa! Se eu tenho uma mãe que é o homem da casa, como é a nutrição afetiva? Ela ama a partir desse masculino também? Como é?
É uma mãe mais distante? É uma mãe próxima? Como é? Então aqui eu já começo uma série de investigações. Nós falamos que são campos de possibilidades. Talvez para você tenha sido assim, para o outro não foi, não é? Então, essa hierarquia, ela é muito importante, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma criança aqui no meio dos pais. É uma outra posição que a gente analisa. Essa criança, ela está juntando os pais ou ela está separando os pais? Né? Aí eu tenho um adulto que pega um bonequinho para ele e senta na frente dos pais. Quantos fazem isso? Né? E é tão interessante que quando eu peço para ele pegar o boneco do sintoma, pega agora o seu bonequinho da ansiedade. Ele vem e coloca no meio dos pais. Né? Então eu já tenho uma história dele. E aí eu vou trabalhando. O que você falou é muito importante. Cada um tem um lugar. Princípio masculino, princípio feminino, pai e mãe. Pai e mãe, eles vieram ao mundo primeiro. Perante os nossos pais, nós somos sempre pequenos. Não pequenos em talento ou pequenos em nada disso. Ao contrário, eu digo que a experiência do dois, né, do pai e da mãe, é a experiência da aliança. É uma aliança que serve para nos trazer a vida. Mas a experiência da evolução acontece no 3. O filho é o terceiro elemento. Né? É o filho que eleva, que faz evoluir muitos conteúdos emocionais que estão travados na família. Claudiane, e após então todas as interpretações e as constatações dentro da constelação, o que acontece? Bom, eu fiquei sabendo então que eu sou a criança que está entre o pai e a minha mãe ocupou o lugar do meu pai, enfim, um exemplo. Qual é a orientação depois disso? Então, Como aí trabalhar então para reduzir a ansiedade, que foi o exemplo que você trouxe para a gente? Então, aí nós vamos fazer uma intervenção onde nós usamos uma frase que nós chamamos frases de solução. Essas frases é uma reprogramação. É como se a gente fizesse uma reprogramação, né, no inconsciente. Então, eu devolvo o lugar do pai, da mãe, tiro ele desse lugar. E daí, eu sempre olho como ele vê esses pais. Se ele vê esse pai pequeno e essa mãe grande, eu sempre reforço que ele precisa dessa força do pai. Não é o pai. Meu pai já morreu, meu pai eu nunca vi, eu não conheço. É você se conectar com a sua vida, a vida que chegou através do pai. E aí eu sempre dou alguns exercícios, né, para a pessoa, para ela se aproximar. Quantas vezes a pessoa me fala, olha, eu estou rompendo com meu pai. Eu digo, você precisa do seu pai. A pílula que vai curar a sua ansiedade passa pelo seu pai. Como é para você retomar esse contato? Eu sei que muitas vezes não é fácil, é difícil, por isso estamos adoecidos, porque preservamos essa dureza na relação. A função pai e função mãe é trazer a vida. O resto é fantasia infantil. Os pais dão o que eles podem. Se o pai e a mãe tiveram esse bebê e fizeram a opção pela adoção, eles deram o que foi possível. Deixaram. Todo mundo que está aqui contando os traumas esquece de uma coisa: sobreviveram. Então eu faço eles olharem a partir desse lugar, né? Eu vejo você, eu vejo a sua dificuldade. Eu sei, pai, que você não teve lugar nesse sistema. Eu sei, mãe, que você tem uma mágoa muito grande do meu pai, mas eu sou filho de vocês dois. Eu preciso dos dois. E eu vou mostrando com essa clareza, né? E claro, veja bem, constelação vai mostrar onde você está preso. O que você vai fazer com isso, você vai ver se você vai para um processo terapêutico, se você vai fazer um coach, se você vai seguir as minhas orientações. Não é possível terceirizar a cura. Porque tem gente que chega achando que eu vou montar o processo e eu também vou dar a cura. Não é assim. É um processo de
desenvolvimento. Você vai ver onde você está preso. O que você vai montar, muitas vezes eu indico. Muitas vezes eu digo, você precisa da medicação. Muitas vezes eu falo, procura um tratamento homeopático, natural, né? Você precisa de olhar para o seu pai como pequeno. Tudo isso é que muitas vezes nós olhamos os nossos pais assim, pequenininhos. Nós somos grandes. Julgamos, passamos uma vida aqui. Porque o papai foi embora, porque a mamãe foi embora, porque a mamãe traiu o papai, porque a mamãe deixou o papai ir embora. Nós passamos uma vida enorme julgando os nossos pais, julgando a nossa infância, como se isso fosse voltar. Eu brinco, mesmo que você volte para a casa dos pais e passe uma vida cuidando deles, os pais da infância você nunca mais vai ter. Já passou. Então, ou eu olho a partir do amor adulto e deixo os meus pais como grandes e eu pequeno, e deixar o pai grande e a mãe grande é concordar com eles como eles são. Tudo aquilo que eu julgo, eu vou repetir. Essa é a máxima da vida. Eu estou julgando, não é um pensamento filosófico, é uma dinâmica. Se eu enxergo e estou julgando, é porque inconscientemente tem ganchos meus ali naquela história. Tem uma luzinha que se acende. Claudiane, para a gente então encerrar, que infelizmente o tempo já esgotou, é possível então constelar diversas temáticas. Sim, diversas Mas de quanto temáticas. em quanto tempo a gente pode fazer a constelação? Então, eu sempre sugiro, primeiro se conecta com a sua necessidade real, pergunta para o seu eu superior, para ter clareza se é isso mesmo. Porque senão a gente fica sobrepondo as imagens. Eu sempre falo, 3 meses, a cada 3 meses, olhar para o mesmo tema. Se é um cliente meu, eu sugiro 6 meses. Agora, se é outro tema, eu faço a constelação. E às vezes volta naquele tema inicial. Né? Eu falo que é uma casca de uma cebola. Você tira primeiro o véu, né? A primeira casca, e os outros vão surgindo. Então, é muito bonito. É um processo de tomada de consciência. É de uma clareza, de uma tomada tão grande. A gente consegue devolver o lugar do primeiro irmão que morreu. Às vezes o primeiro irmãozinho morreu, a gente nem sabe. Aí vai lá o pai, a mãe, esquece desse bebê. Nós nascemos como segundo filho, temos um potencial maravilhoso. Alguém vai e nos coloca no lugar do morto. E como é que nós não vamos adoecer? Né? Então, quando a gente toma consciência disso, a vida fica mais leve. A gente também tem aqui um livro da Claudiane, embora a gente veja a palavra divórcio aqui bem destacada na capa, traz bastante informação também sobre constelação familiar, sim, né? Sim, com certeza. É bastante. E até o capítulo 10 é uma prevenção sistêmica. Como eu posso entrar num casamento sistêmico, né? É uma prevenção. E só depois que eu falo do divórcio, o que fazer com os filhos depois da separação. Mas o livro, ele é todo embasado na constelação sistêmica. Certo. Então, o Câmara Saúde de hoje falou sobre constelação familiar com a psicanalista e terapeuta familiar Claudiane Tavares. Claudiane, obrigada pela participação. Eu que agradeço por essa oportunidade, gratidão enorme, tá? Muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigada. E quando retornar a Passo Fundo, claro, fica o convite para retornar aqui à TV. Tá bom, querida, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada e obrigada a você também que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá.